Se preparem, irmão, a seguir, tem o culto maravilhoso em meu nome para vocês. Paz do Senhor. Tudo bem com vocês? Quantos o pessoal se apronta para tirar as ofertas aí? Pastor, não quer você falar aqui do recado? Da estrogonofe? Porque só falar de comida dá vontade de ir no banheiro já. A paz, gente, boa noite. Recadinho bem rápido, falando sobre o nosso estrogonofe e a parmegiana de frango, tá bom? Estaremos vendendo ao sábado, mas você pode garantir o teu aqui nos tickets, tá bom? Pode pagar até no dia, amém? É tudo em prol da festa das crianças. Não deu louca na pastora não, viu, gente? É tudo em prol da festa das crianças. A semana passada, para a honra e glória do Senhor, vendemos todas as feijoadas. E cremos que sábado não vai ser diferente. Vamos vender todas. Aí passando começo de outubro, na verdade, nós vamos fazer baião de 2. Aí encerra, porque no próxima semana já é a festa das crianças. Lembrando, você também pode contribuir com uma bala, pirulito, chiclete, tudo que uma criança gosta. Também refrigerante, pode estar trazendo aqui na igreja. Pede para o seu vizinho, para sua tia, para tua mãe, para quem for. Mas traga um pacotinho de bala, pirulito, qualquer coisa. Amém? E no sábado também teremos culto de casais. Então você, casal, está convocado a estar aqui no culto de casais. Amém? Mais algum recadinho? Foram todos? Glória a Deus e aleluia. Aplauda ao Senhor em nome de Jesus. E no final do culto, quem não tomou a ceia, por favor, vem aqui na frente para você tomar a ceia. Amém? Então, final do culto, vem aqui na frente tomar a ceia. Amém? Deus abençoe e um ótimo culto a todos. Glória a Deus. Se você quiser adorar o Senhor com o seu dízimo e sua oferta, os irmãos já estão posicionados aí. QR Code na tela, o QR Code na cadeira da tua frente aí. Não deixe de adorar o Senhor, não deixe de contribuir. Enquanto isso, os irmãos adoram o Senhor aqui. Amém? Amém? Isso. O inimigo tenta laços e embaraços pra me envergonhar, mas não vai, porque eu não estou sozinho nessa guerra, está comigo o braço forte do Senhor, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. É o mesmo que derruba as muralhas, da estéreo faz pães de fez. É o mesmo que brada do alto, não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, vai romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuva de bênção. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. O inimigo tenta laços e embaraços pra me envergonhar, mas não vai, porque eu não estou sozinho nesta guerra, está comigo o braço forte do Senhor.
aquele que acalma o rio, aquele que aquieta o mar e tira a força do fogo e faz o leão jejuar. É o mesmo que derruba as muralhas, no estéreo faz mãe de filhos. É o mesmo que brada do alto, não tem mais fogo contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Nuvens que trazem chuvas de bênção, ouça a voz, Deus diga está em livramento. Glória a Deus. O som falou para parar o som. Eu que demorei. O som tá na hora. Glória a Deus. Queria chamar os aniversariantes aqui para a gente orar em nome de Jesus. Você que fez aniversário hoje, ontem, nessa semana, já vem aqui para a gente te abençoar. Tem bastante? Já tá aí a Dani? Tá? A ver. Quem? Dani, Larissa, Giovanni, Mateus. Isso. Manda a cabeça, Mateus, olha pro povo lá. Bate a cabeça não, essa hora dá vergonha mesmo. Gosto. Gente, vocês tomam para cá para a gente abençoar a vida deles. Pai, os teus filhos estão completando mais uma primavera, mais um ano de vida. Nós estamos felizes por isso, de estar compartilhando com eles esse momento. Queremos te pedir que tu continue abençoando, guardando, presenteando, que essa data se repita por muitos e muitos anos. Sabemos que o homem dá presente, a mulher dá presente, mas o melhor presente vem das tuas mãos. Então, nesse ano novo que se inicia, presenteia os teus filhos com os presentes vindos das tuas mãos. Surpreende eles, porque tu é um Deus de surpresa. Tu é um Deus que surpreende. Então, surpreende os teus filhos nesse ano novo, seja um ano de verdade, de vitória, um ano novo em todos os sentidos. Nós, da Palavra de Vida Iniciada, queremos abençoar os nossos irmãos, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus, e quem crer diz amém e aplauda o Senhor. Deus abençoe. Amém? Quem é que está que nem rei aí? Levanta a mão assim para me ver. O pessoal falou que está uma virose aí, tem 5 que nem eu aí. Bom, nem forcei nada, não vou forçar muito aqui, porque estou até com medo. De repente, se eu cantasse que nem o Maurício, já tinha ido no banheiro as 3 vezes. O Maurício não ia fazer essa força se tivesse nem eu, não, duvido. Mas Deus é bom e o diabo não presta. Livro de Números, capítulo de número 13. Números, capítulo de número 13. Você que está aí, que veio domingo de manhã, que não estava domingo à noite, quero dizer para você que você pode passar depois no mural lá, já vai estar o fechamento da feijoada lá, os números de gastos e de ganhos. Então você dá uma passadinha lá e confere, porque foi no culto da noite que foi colocado lá o fechamento. Então você que veio no domingo de manhã, dá uma passada lá e dá uma conferida. Lá, pastor, não precisa nem passar nem conferir, está tudo certo. Amém. Mas se quiser passar lá, dá uma passadinha e dá uma olhada lá, já você ficar ciente. Amém? Quem está no microfone aqui é o meu? É? Por quê? Amém. Números, capítulo de número 13, a partir do verso 1. Oi? Está enxergando aí? Às vezes o braço fica curto mesmo. Números 13, a partir do verso 1, diz assim a palavra do Senhor. E o Senhor disse a Moisés: envie alguns homens em missão de reconhecimento à terra de Canaã, terra que dou aos israelitas. Repete comigo: terra que dou aos israelitas. Com força, ó. Tem muita gente igual eu aí, se não tiver, pode forçar a voz. De novo. Terra que dou aos israelitas.
envia um líder de cada tribo dos seus antepassados. Assim Moisés os enviou do deserto de Parã, conforme a ordem do Senhor. Todos eles eram chefes dos israelitas. Versículo 30. Então Calebe fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra. É certo que venceremos. Repetindo, é certo que venceremos. Pai, está aí a tua palavra, ela não é minha, ela é tua, faz como tu quer, mais uma vez nesse lugar. Muito obrigado por estarmos aqui reunidos em teu nome, muito obrigado por já sentir a tua presença. Estamos felizes diante de ti, Senhor. Somos gratos por tudo que o Senhor tem feito, por aquilo que o Senhor já fez e por aquilo que o Senhor ainda vai fazer. Porque tu é um Deus que faz, tu é um Deus que transforma, tu é um Deus que cuida, tu é um Deus que renova, tu é um Deus que nos faz vencer. Mesmo quando olhamos para as nossas limitações, o Senhor é poderoso, o Senhor sempre vai ser grande, o Senhor sempre vai ser o maior. Continua conosco, Espírito Santo de Deus, é tu que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Espírito Santo de Deus, continua conosco. Continua conosco. Desde já quero repreender todo espírito que insista em permanecer nesse culto que não seja o Espírito Santo de Deus. Todo espírito de sono, de inquietação, todo espírito de perturbação que queira tirar a atenção dos teus filhos, Senhor. Repreende e queima no nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Continua conosco. Assim te oramos em nome de Jesus. E você diz amém. Amém. Preciso falar para você um contexto para que eu possa ministrar essa noite que você entenda. Esse povo ao qual o Senhor disse a Moisés para que ele enviasse os líderes de cada tribo, 12 ao total. Esse povo era o mesmo povo que lá atrás estavam presos, estavam cativos no Egito. E por não aguentarem a pressão e a opressão que Faraó estava colocando sobre o povo, porque Moisés já tinha morrido, o Faraó já era outro. Então agora o povo que antes era protegido por José, agora está vulnerável a Faraó, sendo colocado cargas em excesso sobre eles, porque Faraó começa a olhar para eles e ver como uma ameaça. Sentir ameaça pelo povo e diz: poxa, se esse povo crescer, vai ficar mais forte do que a gente, vai querer nos dominar, vai querer... Então começa a oprimir o povo com cargas de serviço ainda maiores nas fábricas de tijolos, e o povo ficava cada vez mais cansado. Mas a palavra do Senhor diz que quanto mais aquele povo era apertado, mais crescia. E o povo de Deus funciona assim, irmão: quanto mais aperta, mais cresce. Por isso que eu achava que o jeito que eu pregava era ruim. Falei, aperto muito povo. Mas quanto mais eu apertava, mais crescia a igreja. Eu falei, dá certo esse negócio. É apertar que cresce. O povo de Deus é assim, irmão: no aperto cresce. O povo de Deus que não entende isso, tem dificuldade, vai patinar quando enfrentar uma prova. Mas a história bíblica toda vai nos ensinar que toda vez que o povo teve em aperto, ele cresceu. Toda vez que o povo teve em aperto, ele avançou. Toda vez que o povo teve em opresso, ele cresceu daquilo que ele precisava, e não foi diferente. Então o povo clama a Deus pedindo ajuda. Você deve conhecer a história, e aí Deus envia Moisés para libertar esse povo. Moisés não se achava capaz, porque dizia que o irmão dele era melhor, falava melhor, mas Deus falou: eu escolhi você. Ele fala melhor, ele tem a melhor dicção, você é gago, mas eu quero você. As escolhas de Deus são confusas para os homens às vezes, até mesmo para nós. E Moisés falou: é melhor, meu irmão, não foi você, Moisés, é você que eu escolhi. E Moisés vai lá e diz que o eu sou enviou ele. E aí Deus começa a operar sinais e maravilhas. A Bíblia vai dizer que Deus manda 10 pragas para lá. Tenho certeza que se você não leu, pelo menos você assistiu a novela lá, alguma coisa parecida disso. E todas as pragas vêm, a última, os filhos primogênitos morrem. E aí Faraó entende que é hora de libertar o povo e solta o povo, abençoa o povo, e aquele povo vai agora livre. Não é mais prisioneiro, não está mais cativo, não está mais em opressão. Agora está livre, sendo comandada por Deus. A Bíblia vai dizer que uma nuvem os acompanhava de dia por causa do sol, uma coluna de fogo durante a noite por causa do frio, porque de noite era muito quente e de noite era muito frio. Então Deus cuida tanto de dia quanto de noite.
Você precisa entender uma coisa: Deus cuida de dia e Deus cuida de noite. Deus cuida de dia e Deus cuida de noite. Eu não estou conseguindo dormir, eu estou preocupado. Deixa eu te falar uma coisa: Deus cuida de dia, Deus cuida de noite. Então uma nuvem acompanhava de dia por causa do calor muito forte no deserto. Uma coluna de fogo acompanhava o povo porque era muito frio durante a noite. Você conhece a história? Deus abre o mar vermelho. Como foi dito aqui no início, Deus manda maná do céu. Deus manda água da rocha. Deus começa a fazer um monte de sinais para aquele povo. Não há nenhum povo na história que tenha visto tantos sinais da parte de Deus do que esse povo aqui. Ninguém viu. Ah, pastor, mas quem andou com Jesus? Viu milagres, viu? Mas sinais da forma que eles viram, ninguém viu que nem eles. Você imagina você bater na rocha e sair água. Você imagina daqui cair pão do céu. Você imagina você andando, uma coluna de fogo do teu lado te protegendo à noite porque está muito frio. Você imagina uma nuvem cobrindo você. Você anda, a nuvem está em cima de você. Você para, a nuvem para. Você anda, a nuvem anda. Você para, a nuvem para. A Bíblia diz que nem a roupa do corpo envelhecia. Então, ou seja, o povo cresceu no Egito e a roupa cresceu junto. Já pensou? Essa roupa que você mais gosta. Sabe aquela da missa? Quando você vai sair, ela está de pé. Né? Todos nós temos uma roupa predileta, né? Você chega lá e fala: hoje eu vou com a outra. Ela está de pé já. Mas aquela que você mais gosta, você tem dificuldade até de dar para os outros, porque você gosta tanto daquela. Então você imagina, essa roupa que você mais gosta, ela não envelhecer. Essa roupa que você mais gosta, se você engordar como eu, ela cresce junto com você. Se você emagrecer, ela diminui junto com você. Então a roupa é junto com o povo. O pé crescia, a sandália crescia junto. Esse era o cuidado de Deus que Deus tinha com aquele povo. Em todos os detalhes Deus cuidou. Todos. Então você imagina. Bater na pedra, água, tomar. Pão caía do céu. Deus falou: pega o pão, come, não guarda. Não guarda. O que o povo fazia? Guardava. Aí quando ia pegar no outro dia, estava podre. Mas Deus falou: não guarda, come de hoje. Para nós nunca é suficiente de hoje, né? A gente quer sempre colocar confiança na nossa ideia, né? Deus falou para não pegar. Amanhã tem mais. Deus mente, por acaso? Deus não mente. Mas o povo guardava o maná. Quando ia no outro dia, estava podre o negócio. O povo é teimoso mesmo. Sei que só naquele tempo, hoje não. Né? Hoje não. Só aquele povo lá, né? Que bom. Vamos ver até o final dos últimos capítulos. Então esse era o povo cuidado por Deus, abençoado por Deus, em todos os sentidos, em todas as maravilhas, em tudo que você pode imaginar. Aquele povo era cuidado por Deus. E agora o Senhor vem para Moisés, depois de passar tudo isso, fala para Moisés assim: Moisés, levanta 12 homens, 12 líderes, um de cada tribo, para que vá numa missão de reconhecimento, uma missão para que eles possam ver a terra que eu vou dar para eles. Por que, pastor, que eles escolheram os líderes de cada tribo e não escolheu qualquer um? Deus faz acepção de pessoa? Claro que não. Por que Deus escolheu os 12, só os líderes, só os principais? Por que, pastor? Porque presta atenção, qual que era a ideia de Moisés? Que o povo ouvia o líder. A voz do líder tem mais força. A voz do líder tem mais controle. A voz do líder soa de uma forma melhor. Por isso que não é só querer ser líder, você precisa ser mesmo. Não é que eu quero ser, não. Até para ser líder tem que... Né? Então, ou seja, a ideia dele é o quê? Que pegue cada um, porque quando chegasse diante da sua tribo, quando ele abrisse a boca para falar, o povo ia escutar, porque o líder estava falando. Porque a ideia é o quê? Que quem está sendo liderado precisa ouvir o líder. É que infelizmente naquela época, algumas pessoas tinham dificuldade de escutar o líder. Hoje não, né? Hoje o líder fala, você já concorda, né? Não é? Hã? Pode mentir? Não, né? Não pode mentir. Então hoje, não, naquele tempo era. O povo tinha, hoje não, hoje o líder fala, é isso aí, estou com o líder, estou fechado. O líder não precisa falar 2 vezes que ele já entendeu. Naquele tempo não, irmão. O povo tinha que gastar para o liderado entender. Hoje não, a gente fala, o pessoal, já entendi tudo. Vai fazer certinho, porque quando o líder fala, eu escuto. Hoje o povo é obediente, é o extremo. Naquele tempo não, naquele tempo o povo era teimoso. Então a ideia de Moisés era essa, que quando o líder fosse, quando ele voltasse, tinha um peso para falar com a tribo dele, com o povo dele. E assim faz, e assim ele envia os 12 para espiar a terra. E o povo chega lá, espia a terra, vê de verdade que a terra mana leite e mel. Que a terra é boa. A Bíblia diz que um cacho de fruto, de uva, é carregado por 2 homens. Você imagina então você pegar um cacho de uva e 2 homens carregar.
Então, de verdade, a terra manava leite e mel. Mas por que eles usam esse termo, pastor? Terra que mana leite e mel. É porque ele quer descrever para a gente que era uma terra em abundância, tanto em animais como em plantações. Era uma terra boa para se plantar, mas se você entender e quando você vai estudar o contexto, aquele lugar não era um lugar tão abençoado assim. Porque não era um lugar tão bom para se plantar. Mas Deus estava falando o quê? Se vocês acreditarem em mim, a terra pode ser seca, mas vai brotar. Se a terra for ruim, mas estiver com a minha aliança, com a minha fala, vai dar certo. Era isso que Deus estava tentando dizer, povo. A terra mana leite e mel, mas deixava um ponto de interrogação na cabeça deles, porque eles sabiam que aquele lugar não era tão bom assim, tão fértil assim. Mas Deus estava dizendo que a terra mana leite e mel. É por isso que eles vão lá e pegam um fruto, um cacho de uva que 2 homens carregam. Mas não era normal naquela terra ter uma terra tão fértil assim, pelo lugar que era. Só que Deus estava mandando uma mensagem para eles dizendo, se vocês acreditarem no que eu estou falando, pode ser a pior terra para todo homem, mas por que eu estou dizendo é boa. Então a terra mana leite e mel. Eles começam a olhar e falar, de verdade, porque imagina, um cacho de uva 2 homens carregar. Então eles espiam a terra, olham tudo que está lá, veem tudo de todas as formas e voltam agora com um relatório para Moisés. E eles falam assim para Moisés, Moisés, de verdade, eu não vou ficar abrindo versículo por versículo, tá bom? Depois você vai pegar lá o Números 13, o 14, vai estar tudo lá para você entender. E eles voltam e dizem assim para Moisés, Moisés, fizemos a missão de reconhecimento. De verdade, a terra é boa, mana leite e mel. Aí eles começam, porém, as cidades lá são fortificadas. O povo lá é forte. Tem gigante lá, Moisés. Tem muitos inimigos lá. Nós somos como gafanhotos aos olhos deles e aos nossos. Só deixa eu parar aqui para falar uma coisa para você. Não tem importância você se sentir pequeno. O que não pode é você deixar de enxergar que Deus é grande. Vou repetir para você entender. Não tem problema você se achar pequeno. O maior problema é quando você deixa de enxergar que Deus é grande. Então eles falam assim, nós somos como gafanhotos aos nossos olhos e aos olhos deles. Em outras palavras, estavam dizendo assim, a gente não tem chance. Aí a Bíblia vai dizer então que Caleb se levanta e faz o povo se calar diante de Moisés e diz, subamos e tomemos posse da terra. É certo que venceremos. A Bíblia vai dizer que eles ficam malucos com essa fala de Caleb. E começam a dizer entre uns e outros, falando assim, vamos levantar um chefe para a gente voltar para o Egito. Eles querem levantar um chefe para voltar para o Egito. Só que eu disse para você que esse povo é aquele povo que lá atrás clamou a Deus para que Deus libertasse eles do Egito. Só que agora eles estão dizendo assim entre eles, vamos levantar um chefe para que guie a gente de volta para o Egito. Porque eles começam a questionar a liderança de Moisés, eles começam a questionar porque tinha muita dificuldade lá, tinha muito inimigo, tinha gigante, tinha tudo que de ruim que tinha lá. E o engraçado é que eles reconhecem que a terra mana leite e mel. Só que eles começam a olhar para as dificuldades, eles começam a apontar os inimigos, eles começam a apontar aquilo que eles precisariam vencer para estar lá. Só que a Bíblia vai dizer que Deus diz para Moisés, é a terra que eu vou dar. Deus também às vezes é meio cabuloso, né? Ele já dá um negócio mastigado logo, né? Tá falando que dá logo, pô. Tá falando que vai dar, pô. A gente gosta de mastigado, não gosta? Gosta de coisa fácil. Aí eles começam a conversar entre um e outro. Jaque, quem a gente vai levantar para a gente voltar? Quando eu comecei a ler esse texto, e eu já vi outras vezes, já preguei, eu comecei a ver de verdade que aquele povo tinha medo. E o medo os faziam querer retornar. O medo fazia com que eles não dessem o passo adiante. O medo fazia com que eles não lutassem.
eu comecei a pensar dessa forma, que o medo paralisava eles. O medo deixava eles sem força para avançar e queriam voltar. Era o medo, você olhando de grosso modo. Mas quando você começa a ver o contexto dessa história de verdade, por quê? Porque é muito mais fácil eu dizer que não fui porque estou com medo. Só que quando você vê o contexto verdadeiro da história, a real é o seguinte: eles preferiam voltar para o Egito para ficar debaixo de uma opressão, de uma escravidão, do que ir para Canaã numa aliança com Deus. Então a real da história que estava fazendo eles voltar não era o medo. Pergunta para mim aí, para você acordar. O que era então, pastor? De novo, o que era então, pastor? Rebeldia. É mais fácil dizer que estou com medo quando eu não quero obedecer. Sério, pastor? Vamos continuar. Porque presta atenção numa coisa. Todas as vezes, eles faziam questão de pontuar o Egito. Faziam questão de lembrar do Egito. Por quê? Porque não era medo, era rebeldia de querer obedecer. Só que presta atenção, aí você vai lendo também, você presta atenção numa coisa. É muito difícil você implantar uma nova visão de quem tem uma cabeça de escravo. Quem tem um coração escravo. Porque quem tem um coração escravo, ele tem alguns pensamentos. Eles têm alguns comportamentos. Por quê, pastor? Porque na verdade não é o medo que motiva, é o pensamento cativo. Então presta atenção, como que eu posso querer voltar para um lugar que me faz mal? Como eu posso querer voltar para um lugar que estavam colocando cargas excessivas de trabalho nas minhas costas? Como eu posso querer voltar para um lugar que eu não tinha voz de falar nada? Como eu posso querer voltar para um lugar ou para uma mão de alguém que me faz sofrer? Então isso não tem nada a ver com o lugar. Isso tem a ver com quem está vivendo nele, o pensamento, a mente onde está. Por isso que você vai encontrar alguém que ela prefere ficar na mão de alguém que faz ela sofrer, só para dizer que ela está com alguém. O que é isso, pastor? Mente de escravo. Sério, pastor? Por quê? Uma mente de escravo, ela vai dizer sobre algumas coisas que eu anotei aqui e achei interessante. Um medo constante. Em vez de viver pela fé, a pessoa vive dominada pelo medo do futuro, das pessoas, das críticas ou da falta. Ó, que legal. Se você for se identificando, você já vai falando aí. Vai repreendendo. Só que Romanos 8,15, coloca para mim, Romanos 8,15. Quem está lá hoje? Marcão. Isso. Pois vocês não receberam o espírito de? Para novamente temerem, mas receberam o espírito que os torna filhos por adoção, por meio da qual clamamos. Um coração escravo também causa em mim uma dependência e uma passividade. O escravo não toma decisões. Espera que outros decidam por ele. Na mente do escravo, a pessoa acredita que não pode mudar a própria realidade. Conformismo com a opressão. Mesmo quando surge a chance de ser livre, continua aceitando migalhas ou vivendo preso ao que aprisionava antes. Presta atenção. O povo estava prestes a entrar numa terra prometida, a terra da promessa. Só que como ele tem uma mente de escravo, o que ele faz? Ele prefere, para ser opresso, viver de migalhas.
tem toda a oportunidade de agora eu sou livre. Só que prefere ficar preso. Por isso que, algumas vezes, aquilo que precisamos ouvir, já ouvimos. O problema é que não executamos. E preferimos ficar no mesmo. Então, ou seja, eu prefiro ficar do mesmo jeito, mesmo já ter escutando o que eu preciso ouvir para sair disso. Mas eu permaneço. Por isso que Israel falava o quê? Eu prefiro voltar para o Egito. Por isso que eu vou te dizer uma coisa. Falei para você que não houve ninguém, até hoje, que visse tantas maravilhas como esse povo. Só que deixa eu te falar uma coisa. Ver maravilha não dá constância não, viu? E pode, se você vir aqui no culto, ver uma revelação, ver um negócio acontecer, você dá glória, chorar e lá fora você continuar pecando. O que dá constância é palavra. O que dá constância é leitura. O que dá constância é oração. O que dá constância é jejum. O que dá constância é negar as suas vontades, a sua carnalidade e viver no Espírito para Deus. Porque se fosse por maravilha, esse aqui seria os mais crentes. Ou você já viu alguma vez uma nuvem acompanhar você? Ou você já viu alguma vez uma coluna de fogo do seu lado? Ou alguma vez você bateu igual a falta de água do Satanás está aí. Aí quando quer tomar banho, você dá um soco na parede, aí o chuveiro abre. É isso? Esse povo estava vivendo isso lá. Estou com fome. Pão. Aí quero comer carne. Carne veio. Só que eles estavam tão... Presta atenção. O pão de Deus que vinha do céu não estava bom para eles. Queriam carne. Sabe o que aconteceu? Deus mandou. Você sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que antes chegasse no estômago, morreu tudo. Porque quando aquilo que Deus me dá não me satisfaz, com certeza aquilo que vem de outro lugar vai me matar. Quarto. Falei a primeira. Você lembra? Vou falar para você anotar aí, tá? Para você guardar. Medo constante. 2, dependência e passividade. 3, conformismo com a opressão. 4, identidade distorcida. O escravo se enxerga apenas pelo que faz ou sofre, e não por quem ele é. Falta de consciência de sua identidade como filho de Deus, herdeiro da promessa. Aí, presta atenção agora numa coisa. Quem já passou comigo lá no confessionário, no gabinete, costumo fazer sempre uma pergunta. Por exemplo, a Lília vai lá, eu falo assim para ela: Lília, fala para mim quem é a Lília. Aí a Lília começa: a Lília. Quase ninguém respondeu para mim essa pergunta. Se eu puder falar quem respondeu, eu vou contar no dedo. Ninguém consegue responder. Sabe por quê? Porque a gente não consegue olhar para a gente como nós somos. Aí geralmente vamos olhar pelo aquilo que o outro diz, ou por um ambiente que eu vivi durante muito tempo. Aí ele começa a dizer quem eu sou. Por quê? Porque eu não tenho identidade. Porque quem tem identidade sabe quem é. Quando perguntar a pessoa: eu sou assim, eu sou assim, eu sou assim, eu sou assim também. Uma mulher tem muita dificuldade, né? Você vai perguntar para a mulher fala: eu sou isso, aquilo. Aí eu pergunto assim: você se acha bonita? Ela é. A boniteza sua está na boca dos outros ou você se enxerga bonita? Não, minha boniteza está na boca dos outros. Por isso que você fica correndo atrás de uma aceitação que você nunca vai encontrar, né? Aí você fica escravo. Porque se você se visse bonita, não precisava ninguém dizer que você é. Se você soubesse que você é filho, não precisava estar repetindo toda hora você que você é filho, você é amada, você é amado, você é a menina dos olhos dele. Não precisa falar toda hora isso para você, que está escrito, você já sabe quem é. Mas você não tem gente que tem que ficar repetindo coisas para você, porque você não sabe quem você é. Já parou para pensar isso? Você vai me responder aqui, mas leva essa pergunta para tua casa: quem é você para você? Eu sou. Aí fala duas coisas só. Porque nunca parou para analisar quem é de verdade. Porque se você olhasse para você da forma que você verdadeiramente é, você não precisava ficar precisando de confirmação de ninguém, aceitação de alguém. Isso é: pastor, mas eu pensei que era uma quarta profética. Claro que é. Você vai ver que é.
Porque profética é para algo, né? Depois. Então se você sair melhor daqui hoje, amanhã você tá, né? Ou você acha que profecia, levanta a mão que eu vou soltar. Quarta profética é isso para você? Desculpa, só se for um pastor convidado que eu vou trazer semana que vem. Esse aqui não tem chave, não tem levanta a mão, não pula para o lado, não abraça o outro. Não. Às vezes eu falo, fala para o vizinho. Eu gosto de frustrar pessoas, tá criando uma expectativa errada. Então, se você parar para analisar, você vai ver, vai perceber que aquele povo, ele estava cativo da sua mente. Ele tinha um coração de escravo, e quem tem um coração de escravo não tem um coração de soldado. É por isso que a batalha assustou eles, porque eles têm um coração de escravo. Assim, é melhor trabalhar por isso, presta atenção. Tem pessoas aqui que Deus falou para ela assim: abre um negócio para você. Aí sabe o que ela falou? Não vai dar certo. É melhor trabalhar para os outros. Estou falando que tem pessoas que Deus falou para ela. Não vai depois sair daqui, Deus falou que é para me abrir meu negócio. Estou falando que pessoas que Deus falou para ela. Entendeu? Vou repetir de novo. Tem pessoas aqui que Deus falou para ela: abre o seu negócio. Ela fala assim: não, melhor trabalhar para os outros. Pessoas que Deus falou com ela, viu? Não vai você dizer que eu falei aqui, que é para você abrir, porque o pastor falou, porque é quarta profética. Aí depois quebra lá e fala: o pastor falou que não falei nada. Eu falei que tem pessoas aqui que Deus falou com elas. Mas ela prefere uma mente de trabalhar para os outros, uma mente escrava. A mente escrava é o quê? Melhor um pouquinho. Pastor, melhor um pouquinho. Eu tenho menos responsabilidade, porque sua mente é de escravo. Você está prestes a dar um pé, pisar no lugar, numa terra que Deus prometeu, porque Deus falou. Porque Deus falou que se você abrir, pode abrir, irmão. Deixa eu te falar uma coisa: todas as vezes que nós transicionamos a igreja, nunca tínhamos o dinheiro para fazer a obra que precisava. Como você fez? Você é louco, pastor? Não, estou debaixo de uma palavra. Nunca tivemos dinheiro para transicionar. Se você perguntar para a tesoureira, para a pastora, quem estava, nunca tivemos dinheiro. E nem a metade do que ia usar. O que o senhor fez? Você é louco, pastor? Não, estou debaixo de uma palavra. Na rua Paraguai, quando eu pisei o pé, Deus falou: é aqui. Viramos aquele lugar de cabeça para baixo. Nem um ano ficamos lá. Transformamos o negócio, tem uma igreja funcionando lá agora. Abençoamos todo mundo. A proprietária falou para mim assim: pastor, mas o senhor nem recuperou o que o senhor investiu. Eu falei: mas não é banco, igreja. Não é Bitcoin, igreja. Embora alguns pensem que é. Não é. A matemática é outra. Ela falou: pastor, mas eu gostava tanto do senhor. Não, mas eu vou apresentar uma gente boa. E está lá o pastor Cassiano, a igreja Semi está lá. E está uma benção. Viramos amigos do pastor, somos amigos do proprietário e saímos lá abençoando todo mundo. E sempre no começo falei para o Tiago: no dia que a gente sair daqui, a gente só vai sair daqui se a gente for para abençoar a tua mãe. Ela foi abençoada. Ela é crente, pastor? Não. Acho que só falta ser crente aquela mulher. Meu Deus do céu. Melhor do que muito crente. Mas eu tinha uma palavra. Porque eu preciso entender o caminho com a palavra. O povo tinha uma palavra: Moisés, fala para o povo ir espiar a terra que eu vou dar. Deus já mentiu para você? Deus já mentiu para você? Já viu Deus mentindo? Por que você não confia? Por que você não confia então? Eu disse que ele não mente. Por que você não confia? Por que é difícil para você? Eu vou te explicar hoje por que você não confia. É isso aqui, ó. Estavam em Canaã em corpo, mas em alma no Egito. E como a alma guia as emoções, não tem como entrar em Canaã sendo egípcio, irmão. Pastor, mas eu queria aquela palavra para mim. Estou falando para você. Se você tomar posse dessa palavra aqui, mudar sua mente essa noite, fazer aquilo que Paulo fala, uma metanoia, você vai ser outra pessoa. Você vai ser outra pessoa se você deixar Deus mudar sua mente. Então eu tenho uma identidade distorcida. Quarto, qual que é o quinto? Foco no imediato. Ainda bem que estou falando só do povo do Egito lá, viu? Estou falando deles lá. Foco no imediato. O que é isso, pastor? O escravo só pensa na sobrevivência do dia a dia. Não consegue sonhar ou planejar o futuro.
Pastor, mas já ouviu o senhor falando que pensar no passado é depressão, no futuro é ansiedade, eu tenho que pensar no hoje? Beleza, só que eles têm uma palavra. Eu disse sempre que o futuro pertence a Deus. Então o que o escravo pensa? Só no hoje. O que eles oraram? Não, lá eu vou ter que lutar. Lá tem gigante, cidade fortificada, lá eu não quero ir não, quero voltar. Só que a gente, se a gente não mudar nossa mente, a gente continua no mesmo lugar. Por quê? Porque eu tenho medo de desafio. Aí eu prefiro falar que eu estou com medo. Eu preciso falar que eu tenho dificuldade com mudança. Isso, continua do mesmo jeito. Pô. Tá bom, não tá? Para que mudar? Eu tenho uma dificuldade com algo novo. Isso. Tenha mesmo. Continue assim. Aí o outro vai chegar e tome. Outro vai chegar e tome. Outro vai chegar, tome. Outro vai chegar, compra. Outro vai chegar, casa. Outro vai chegar, troca. Outro vai chegar, vende. Você fica aí. Aí que eu tenho uma dificuldade com mudança, pastor. Isso, muda não. Muda não. Muda não. Tá bom, não tá? Tá bom? Tá bom? Continua. O que importa é ser feliz, né? O que vale é ser feliz. Isso aí. Então, quando eu tenho uma mente de escravo, eu tenho o quê, pastor? Não, eu tenho não. Fala assim. Quando eu tenho uma mente de escravo, o que o povo egípcio tinha, pastor? Um medo constante. Uma dependência e passividade. Um conformismo com a opressão. A identidade distorcida. Foco no imediato. Eu confesso para vocês, quando eu fiquei lendo esse texto, eu fiquei lendo, relendo, querendo achar outra direção, mas eu não consegui. E aí me assustou, porque aí eu entendi. Porque não tem como eu ser um soldado de Cristo se minha mente é de escravo. Então, pastor, por que as pessoas não conseguem se firmar na igreja? Porque elas não conseguem se firmar na igreja porque a mentalidade dela está lá fora. Quando ela muda a mentalidade, quando ela sofre a metanoia, ela vive de outra forma. Simples. Pastor, por que eu não consigo me firmar na igreja? Porque essa mentalidade está lá fora. Se você trazer sua mentalidade cativa em Cristo, você muda. Porque quem vai mudar você não é você, é o Espírito Santo que vai trabalhar no teu espírito. É assim que funciona. Ai, pastor, eu tenho uma dificuldade, eu dou uma melhoradinha, dou 3 passos e volto. Você está igual esse povo aqui. Quando você chega na porta de Canaã, você vê Canaã, você olha, nossa, olha o cacho de fruta. Olha o cacho de uva. 2 homens carregando que algo extraordinário nessa terra, mana, leite e mel. Porém arrebenta você. Aí você começa a olhar para a dificuldade e esquece quem te prometeu. Você acha que Deus vai colocar você em alguma furada? Você acha que Deus vai colocar você em algum lugar a qual você não seja para você possuir? Se Deus mostrou, então não vai naquela frase do abençoado, se você sonhou, Deus vai dar. Já sonhei tanta coisa, irmão. Nunca chegou. Quem foi que deu então aquele sonho para mim? E o cara falou que se sonho acontece. Aí o crente vai lá e publica. Se ele me mostrou, ele vai me dar. Nem Moisés entrou nessa terra, irmão. Moisés não entrou. Fica nessa não, viu? Fica com essas falas de efeito da internet lá. Não vai na Bíblia, não. Quem tem promessa não morre. Morre. Claro que morre. Morre, já morreu um monte. Eu tenho promessa, Deus não vai deixar eu morrer. Isso. Conheci um monte que ia ser pregador, ia ser cantor, que ia pastor e morreu. Como assim, pastor? Mas não tinha promessa? Não. Promessa não tem significado de vida eterna, não, irmão. E da vida eterna é Cristo. Quer vida eterna? Cristo. Uma mulher parou na rua e falou que. Às vezes funciona. Às vezes acerta, mas a gente também já viu um monte de profeta errar, viu, irmão? Estava no monte do dia com o pastor, fui até falar com o irmão esses dias. O pastor falou, abraça ele. Por esses dias você vai chorar. Deus vai levar a tua avó. O cara começou a chorar. Sabe o que aconteceu com a véia? Tá firme, irmão. Véia, eu falei, eu quero ter a saúde da tua avó. Falei para ele esses dias. Tá arriscado a mãe dele primeiro, irmão. Tá doente, descobriu um problema agora, uma doença grave. Tá arriscado ir primeiro que ia. E eu falei, e a tua avó? Falei, minha avó tá rocha. Falei, rapaz, que a nossa amizade seja que nem a saúde da tua avó. Mas o profeta falou que ela ia morrer.
me abraçar ele, que eu ia ajudar ele nesse tempo de luto, e não morreu assim, ó. Eu já vi profeta errar também. Sabe que eu preciso se apegar, e você também? Que essa não falhe, uma palavra, irmão. Deus falou para Moisés, fala para eles ir numa missão de reconhecimento. Sabe o que é missão de reconhecimento? É você olhar. Mas essa terra eu vou dar para eles. Eles foram olhar o que era deles. Presta atenção numa coisa. Aquele povo foi olhar o que era deles. E eles olharam que de verdade a terra era muito boa. Mas só que eles preferem fazer o quê? Não, é difícil, pastor. Tem gigante, tem não sei o quê. Aí Caleb se levanta. Fala para o povo. Vamos subir. Vamos tomar posse. A gente vamos vencer. Agora presta atenção numa coisa. Só que o povo não quer escutar Caleb. O povo quer inflamar o povo. Por isso que presta atenção numa coisa, dá um conselho para você. Acho que essa é a melhor da quarta profética. Se você chegar perto de alguém, quando você vai falar para assim, não vai dar certo. Sai daí. Não vai não. Sai de perto dessa tranqueira. Sai. A Deus abençoe, não volta mais lá. Você precisa estar perto de pessoas que têm palavra para você, de incentivo. Uma palavra segundo aquilo que a Bíblia diz. Não, falou, não vai dar certo porque é difícil. Não vai dar. Mas você tentou para ver se dá? Eu fico bravo quando eu vejo um crente pessimista, irmão. Porque se você conseguir ser pessimista, lendo cada história dessa que nós estamos lendo aqui na Bíblia, vou falar um negócio para você, tinha que pegar a Bíblia e bater na sua cabeça com ela. Mas não tem como eu ser pessimista se eu conheço a palavra de Deus, que eu estou dizendo para você, que Deus cuidou desse povo como ninguém cuida de ninguém. Ninguém cuidou de ninguém melhor do que Deus cuidou desse povo. O povo estava sendo opresso, Deus foi lá e resgatou. Deus deu sinais e maravilhas para eles verem. Só que não adianta eu só olhar se meu coração e a minha mente estiver lá atrás. Por que pessoas não conseguem dar um passo para frente? Porque elas insistem em voltar para o passado. Deus fez de tudo para tirar do Egito, eles faziam questão de voltar. Você imagina alguém se levantar no meio de uma congregação, no meio de um lugar, e falar assim, vamos levantar alguém para ir com a gente para o Egito. Aí precisa de um chefe, porque o escravo, presta atenção, ele não tem coragem de tomar a decisão, mas ele tem coragem de inflamar os outros. Porque ele precisa ter alguém que siga em frente, ele não tem coragem de tomar passo. Ele não tem coragem de dar o passo, ele não tem coragem de adiantar, ele precisa de alguém que lidere ele até para voltar. Já conheceu alguém que quer fazer algo errado, mas quer chamar você para ir junto? Já conheceu alguém que quer fazer uma coisa errada, mas precisa de uma palavra toda de confirmação para dizer, mas tu falou, essas pessoas comigo, elas se arrumam um grande problema comigo. Quando vai falar comigo querendo confirmação daquilo que ela já quer fazer. Sabe o que eu falo para ela? Faz. Você já quer fazer. Você já quer fazer. O povo nega a aliança com Deus para ser escravo, irmão. Como que isso funciona? Eu não consigo entender esses negócios, de verdade. Vamos levantar alguém para a gente voltar para o Egito. Aí quando o Caleb vai pedir a palavra de novo, aí eu falo para você a diferença. Deixa eu te falar uma coisa. Se você tiver um amigo igual Caleb e Josué, nunca sai de perto dele. Como assim, pastor? Nunca saia de perto de pessoas que nem Josué e Caleb. O problema é que a gente gosta de se aproximar de quem não quer nada com a vida. Porque se você quer crescer, ande com alguém que queira crescer, irmão. Mas você vai andar com alguém que sempre está te puxando para baixo, vai andar com alguém que está puxando para baixo, vai andar com alguém que só faz coisa errada, vai andar com alguém que só faz coisa errada. Você acha que vai chegar aonde? Agora começa a andar com quem tem pensamento de crescer. Começa a andar com quem quer chegar mais perto de Deus para você ver como muda as coisas. Seleciona melhor quem está perto de você, seleciona melhor com quem você se relaciona. Se mandou mensagem para você para falar de alguém, corta. Fala para não, Deus é que está no controle. Corta esse negócio aí, porque vai mostrar para você quem você é. Porque se você der ouvido, a mulher fala, eu contei para ela, ela também contou de mim. Damos junto nessa fofoca. Pronto. Porque se veio em você cortou, parou em você. Essa mesma pessoa que trouxe para você, quando a bomba estourava, fala assim, estava eu e a pastora. Porque nós pegamos a doença de Adão. Foi ela que falou, eu falei pouquinho, ela falou mais. É desse jeito, não é? É assim mesmo. Entendeu? Começa a andar perto de pessoas que falem de Bíblia.
Comece a falar com alguém que fale de estudo, que fala de curso, que fala do futuro, que fala de se especializar, que fala... Por isso que o crente sofre, porque ele chega num lugar e ele para. Vou dar um exemplo para você. Vou usar eu agora, tá bom? Cheguei na igreja aqui. Quem está comigo desde o começo, sabe quem estava lá e comecei. Começa a... Hoje, como é que tá, pastor? O pessoal fala, e aí, como tá legal? Tá, o que eu faço hoje? Já não leio mais. Orar para quê? Tá cheia a igreja. Jejuar. Para quê? Oxe, o negócio está bombando, estou culto de manhã, à noite, o negócio tá... Eu paro, e o crente faz isso. Quando ele chega num lugar que ele acha que está bom, ele para. Não, tá bom, tá bom. Cheguei numa posição, eu paro, eu canto, não, vou fazer aula de canto para quê? Eu já canto. Eu toco, para que eu vou fazer aula de instrumento? Eu já toco. Não. Precisamos evoluir todos os dias. Dia após dia. Por quê, pastor? Porque eu entendi o que eu tenho que fazer. E quando eu tenho que fazer para Deus, tem que ser com excelência. Então eu vou fazer aula de canto, eu vou tocar, fazer aula de violão, eu vou fazer de teclado, eu vou fazer de bateria. Se eu estou no som, eu vou me especializar no som. Se eu estou na escolinha, eu vou estudar para a escolinha, porque eu sou um pastor de uma criança. Eu vou marcar a vida dela, mas eu tenho que me dedicar, eu tenho que ler, eu tenho que orar. É isso. Mas a gente para. Tá bom. Não. Anda com alguém que sempre cobre você. Anda com alguém que fica cutucando você. Anda com o chato. Anda comigo para você ver. Vai, fião. Vai. Vamos. Aí, pastor fica pegando. Irmão, vamos, vai. Vai, caramba. Por quê, irmão? Você precisa olhar para você da forma que você é. Não pelo que o mundo diz que você é. Aí tem pessoas que olha para ela e já está. Aí, não, levanta a cabeça. Ô, irmão, eu vou te falar que o meu jeito quando eu era no mundo me ajuda nisso. Como? Eu era folgado. Pastor, folgado, irmão. Acho que eu continuo sendo ainda, né? Algumas horas, né? Mas me ajuda, irmão. Vou te falar uma coisa. Se no mundo, presta atenção, no mundo, confessar, vou abrir meu coração para me encerrar aqui. No mundo, eu não tinha um revólver para dar tiro em ninguém. Mas quem ouviu eu falar, pensava que eu tinha fuzil. Ganhei várias brigas na conversa, na ideia. Cita o nome do fulano, ciclano, meu amigo, sabe quem eu sou? Se batesse o pé mais forte, eu tinha que correr, irmão. Se o cara puxasse, tá bom, quem é você? Eu não sou ninguém. Mas presta atenção numa coisa, a forma que você se comporta diz tudo. Entendeu? Chegava, quantas vezes, o quê? Sabe quem eu sou? Não tinha um estilingue, só que é o seguinte, eu tinha argumento, irmão. Quem não tem dinheiro conta história, o cara falou lá. Sou eu mesmo. Quantas vezes, irmão, eu falo, quem me conhece de mais tempo, sabe que eu não morri porque Deus tinha isso aqui pra mim. Porque era pra mim ter morrido, irmão. Jogar bola, dar tapa na cara dos outros, arrancar dente, cotovelada, era assim. Aí o cara, o quê? Eu sou, Só que eu tinha ideia, irmão. Por quê? Postura. Agora você olha pro crente, o crente tá. Não sei. Louvor tá aqui, eles sabem que eu pego no pé deles. Eu pego. Tô pegando menos hoje, né? Melhorei, não foi? Só que no começo pegava no pé. Canta, filho, abre a boca. Levanta a cabeça, levanta a mão, faz alguma coisa. Por quê? Comunica. Tá cantando que Deus vai romper, mas Deus romper. Rompe nada, irmão. Vai romper o negócio. Vai acontecer, vai levantar o aleijado. O cego vai ver. Por quê? Porque eu creio. Você acreditar no que eu estou falando? Não estou contando para você a história da carochinha, não. Estou falando de um Deus que faz, irmão. Um Deus que abriu o Mar Vermelho, um Deus que abriu o Jordão. Como foi dito aqui no início do culto. Porque a arca simbolizava a presença de Deus. Quando a presença de Deus tocou na água, a água abriu. Por dois sentidos. Para mostrar que o povo, Deus era com o povo. E para mostrar para Josué, que assim como ele foi com Moisés, ele é com Josué também, irmão. Você pode perceber lá quando ele sobe e cai a capa na mão de Eliseu. Boa. Muito nome esse também dá. Quando a capa cai na mão de Eliseu, Eliseu faz assim na água, ó. O povo olhou porque tinha alguém desconfiado.
que Eliseu ia ter a mesma unção que Elias, acabou. Por quê? Postura. Eliseu acreditou. Só me dá uma porção dobrada. Sabe quantos milagres Eliseu fez? O dobro de Elias. Por quê, pastor? Porque ele acreditava. Me pede o que eu quero, porção dobrada. Saiba pedir para Deus, irmão. Aí você fica olhando os outros contar testemunho, você acha que só os outros podem contar. Quando vai orar, conta, pede para Deus, que era assim, dessa cor, nesse lugar, dessa forma. Começa a falar com Deus, acreditando no que você está pedindo. Deus. Aí vai orar. Como numa quarta profética, né, pastor? Aí vai orar, Senhor, o Senhor sabe o que eu estou passando. Senhor, o Senhor sabe quanto é difícil para mim. Deus, faz que nem o Senhor fez na vida da Lu. Faz que nem o Senhor fez na vida da Jaque. Não, irmão. Dobra teu joelho e fala, Senhor, eu sei que tu pode. Eu sei que tu consegue. Eu não posso, mas tu consegue. Tu falou para mim que o melhor dessa terra é para mim. Tu falou para mim que tu vai estar contigo tu vai estar comigo todos os dias. Eu acredito no Senhor. Senhor, faz dessa forma. Desenha. Desenha, irmão. Desenha para Deus. Senhor, eu quero assim, ó, dessa forma aqui, ó. Tem uma porta desse lado, a cozinha vai ser desse jeito, aí vai ter assim, o ar-condicionado vai estar ali, aqui. Fala com Deus, irmão. Vai orando a Deus, o Senhor sabe. Parece que você fala assim, Deus vai ouvir, irmão. Caleb falou, nós vamos possuir aquele negócio, é nosso. É nosso. Presta atenção, é nosso. O que Deus tem para você é de você. O que Deus tem para você já está preparado para você. O que Deus tem para você, o outro não vai vestir. Deus não preparou algo para você para entregar para o outro. É seu, está pronto. Como é difícil você entender isso. A gente tem que estar suando aqui que nem o Maurici para ver se você entra na sua cabeça. Entra no culto, sai do culto, entra no culto, sai do culto. Mas minha vida não mudou, pastor. Se a vida não mudou nada, porque você precisa mudar. Se insistiu, não foi, não mudou, muda você. Você vai ver como melhor, rapidinho. Não dá, irmão, para você ficar preso em algumas coisas. Eu acho, tá? É um achismo meu. Eu acho que no tempo que a gente está vivendo, a gente não precisava mais falar de perdão, irmão. Mas fala de perdão na igreja, a igreja faz assim, ó. Vai essa tartaruga aqui na cabeça para dentro do casco. A gente não precisava falar mais de perdão. No tempo que a gente está hoje, não precisa mais. Mas a gente vai ver crente preso nisso. E o povo agora está querendo voltar. Caleb vem e se levanta e tal. Aí você vai ver que a fala de Caleb, quando vai falar sobre isso, sabe o que Caleb fala? Olha como é uma fala de quem está livre. Presta atenção. Quem estava preso disse assim, Moisés, tem muita gente forte lá, a gente não vai conseguir. Vamos voltar para o Egito? Mas a mente de quem estava livre, Josué e Caleb, eles falaram assim, esses inimigos para nós é como pão. Sabe o que Caleb estava dizendo? O que para vocês é dificuldade, para nós é alimento. Um soldado precisa ver o inimigo como alimento, irmão, para devorar ele. Aí Caleb falou assim, para mim, eles são como pão. Quem está preso falou assim, somos como gafanhoto, somos pequenininho nos nossos olhos e nos olhos dele. Por quê? Ele já se viu pequeno. Eu disse para você que não tem problema, desde que você enxergue um Deus grande. Mas quem está livre, como Caleb e Josué, fala assim, eles para nós é como pão, nós vamos devorar. Pastor, como assim? Eles sabiam quem estava. Eles sabiam o que estava dizendo, eles sabiam quem estava defendendo. Ele acreditava no que foi dito para ele. Talvez você esteja aqui essa noite e está vendo uma terra prometida, mas em vez de olhar para a terra prometida sabendo que é sua, você começa a olhar que você não é capaz de estar lá. O grande problema hoje é que as pessoas não se veem capazes em alguns lugares. A pessoa fala assim, nossa, eu te vejo como pastor. Misericórdia, eu não. Eu te vejo tu trabalhando em tal empresa. Não, aquilo lá não é para mim não. Rapaz, eu te vi morando na Enseada. Não. Eu gosto de Itapema. Nada contra Itapema porque eu moro lá. Estou esperando ele falar comigo e vim para cá. Ele não falou ainda. Louco para ele falar, irmão. Falou. Por que é o grande problema de quem tem uma mente cativa, irmão? Não se vê onde tem que estar.
não se enxerga onde precisa estar, não se vê como tem que se ver, se olha como o mundo diz que você é, a dificuldade diz que você é. Quando Deus perdeu para gigante? Presta atenção, e aqui eu vou encerrar. Quando Davi chega diante da batalha com Golias, vou encerrar de uma forma bem simples, se você não entender isso aqui. Quando ele vai na batalha diante de Golias, que não era a batalha dele, ele não foi lá para batalhar, ele foi apenas para levar pão e queijo, e ele chegou lá. Você vai ver no texto, esse texto é muito conhecido, você conhece muito bem, e quando ele chega diante de Saul, porque ele se apresenta para batalhar, porque ninguém quis ir. Eles olharam para o tamanho de Golias, mas não olharam de quem eles serviam. Aí Saul falou que para ele: não, pô, tu é menino. Tu é menino. Mas esse menino aqui já matou leão e urso. Vou matar ele também. Não vai com a minha armadura. Você já conhece a história. A Bíblia diz que Davi coloca a armadura e não consegue andar, porque ele é pequeno. Eu disse para você, não tem problema você se ver como pequeno. Entendeu? Só que a armadura sua cabe em você, não é dos outros. Para de querer usar uma coisa que não é sua, tá bom? Usa a sua, bonitinha, do seu jeito. Mas eu gosto de ser igual àquela. Não, é sua, é essa aí. É essa aí, fica com essa. Agradece essa, depois vem a sua, que outra que ele vai preparar para você. E aí Davi arranca a armadura e vai. Quando Davi chega diante de Golias, o que Golias falou? Sou eu algum cão para você vir contra mim com pau e pedra? Presta atenção, Golias não está se diminuindo. Estava diminuindo as armas que ele carregava. Presta atenção, Golias não estava se vendo como cão. Golias estava dizendo para Davi que as suas armas são fracas contra mim. É isso que Golias está dizendo. Sou eu algum cão para tu vir com pau e pedra? Ele não está falando que ele é um cachorro, ele sabe quem ele era. Ele era o vencedor, ele era o grandão, ele era o poderoso. Ele está falando para Davi: ô menino, essa arma aí contra mim, é isso que ele está falando. Porque o inimigo ele tem uma estratégia na forma que ele fala. Ele quer que você enxergue o que você está carregando é pouco. Ele quer que você se enxergue aquilo que você está carregando não está. Ele quer que você enxergue aquilo que você tem não é o suficiente. Ele quer que você entenda isso. Só que a fala dele é diferente. Ele fala assim: sou eu algum cachorro? Porque se ele fosse cachorro, se ele se visse como cachorro, ele sabia que ele ia perder. Mas ele está falando assim: eu sou algum cão para tu vir com pau e pedra? O que ele está querendo mandar a mensagem para Davi é uma coisa: essas armas suas são fracas. Você não tem capacidade para assumir esse cargo. Você estudou aonde? Você não tem condições de morar aqui. Você não tem condições de comprar esse carro. Você, a sua família não tem condições de você fazer uma faculdade. Essa é a fala de Golias. Quem tem uma mente escrava, é verdade. Um pedaço de pau, um cajado, uma pedrinha, aí volta para trás. Por quê? Porque você acreditou naquilo que ele disse. Mas quem falou? Golias. Golias falou, pastor. Ele veio na minha... Eu sonhei, eu vi ele, me pegou pelo pescoço. E aí? Você acordou, acabou? Acabou. Acordou, acabou. Era um sonho? Era. Mas parecia que eu não estava sendo sufocado. Levanta. O sonho não... Presta atenção. Ninguém morre no sonho. Viu? Por mais terrível que seja. Vai acordar. Quando acordar, vou descer aqui, vai demorar mais para subir, que o negócio está... Você é que desce ou não? Não desce não? Então vou fazer só um movimento. Quando você acordar, faz assim, 1, 2, em nome de Jesus. Sai do meu quarto. Não, pastor, o diabo não entra no meu quarto, não. Ele só foi falar com Deus de Jó. No teu quarto é melhor do que o céu. Ele entra lá também. Só que ele entra e tem que sair. Ele entra. Tive um sonho. Vou contar. Outro falou: pastor, eu sonhei com cobra. Eu falei: é mesmo? Aí era uma cobra grande. Aí eu falei: até porque para te engolir tem que ser grande, né? Só que eu saía correndo, pastor, eu abri uma porta e tinha um monte lá. E quando eu entrei, todas olharam para mim. Só que eu entendi que aquelas eram filhotes da grande. E aí eu acordei e falei: ainda bem que eu acordei.
Todo sonho você vai acordar. O mais terrível que ele seja. Então agora, Davi está diante de Golias. O louvor pode vir para cá. Davi está diante de Golias. E ele falou assim: essas tuas armas, sem chance. Aceita a realidade. Você tem que ficar aí nesse lugar que você está. Você não tem capacidade de conquistar isso. Você não consegue chegar nisso. Não, você nunca vai pregar, você nunca vai cantar, você nunca vai liderar. Vai ser isso aí mesmo. Você não tem capacidade para isso. Você não consegue. Você não pode. Tem pessoas aqui essa noite que cresceu com a palavra no ouvido dela dizendo: você não pode. E ela acha que não pode. Por quê? Porque eu cresci ouvindo que não posso. Por que o povo se achava escravo, mesmo estando livre? Porque ele cresceu sendo escravo. Então ele acreditou que a vida que ele teve, da onde ele veio, ele tem que viver aquilo lá, porque ele nasceu daquela forma. Então deixa eu contar uma coisa para você, para me voltar para Davi. Ninguém daquele povo entrou na terra prometida. Por quê, pastor? Porque queria o Egito. Quem quer o Egito não tem como ter terra prometida. Todo mundo morreu, só entrou os filhos. E olha que Deus tentou, hein? Moisés intercedeu, Moisés entrou, igual dizem, Moisés pula na bala, mas não foi suficiente, irmão. Todos aqueles morreram. E ó, aqueles que morreram, viram água sair da rocha, viram nuvem de dia, pulão de fogo de noite, pão cair do céu, mar vermelho se abrir, mas nenhum deles entrou na terra. Todos morreram. Só para você entender, presta atenção. Para de perder tempo. Para de ficar voltando para trás. Deus tem para você andar para frente. O que Deus tem para você, Ele já prometeu. É promessa sua. Só que você tem que avançar. Para de ficar voltando para trás. Porque se você ficar voltando para trás, você não vai conseguir entrar naquilo que Deus já deu para você. Todos morreram. E aí Davi agora, para mim encerrar, Davi está de frente a Golias. Golias, um coitado. Coitado. Você não consegue, pô. Você não viu? Seu pai falou que você não ia ser ninguém, você não foi ninguém. Seu pai não estava errado, a sua mente, o inimigo fala isso na sua mente. Seu pai não estava errado, a sua mãe não estava errada. Você é o pior da família. Você não vai ter um casamento feliz. Ninguém da família teve, você também não vai ter. Ninguém foi feliz na sua casa, ninguém vai ser. Essa palavra você acredita. É um absurdo em 2025 crente acreditar em maldição hereditária, irmão. Aí fizeram uma macumba para mim. Faz 10, irmão. Faz 20. Que é isso, pastor? Faz 30. Olha o tamanho do pastor, irmão. Se você quer colocar dentro do sapo, que tamanho tem que ser essa praga desse sapo? Tem que ser uma do que engoliu o Jonas. Presta atenção. Macumba não pega em crente. Existe macumba, pastor? Claro que existe. Tu vê os caras lá? Já contei isso aqui, vou contar de novo. Uma vez eu estava no Uber. Aí que o já estava devagar, fui para Santos. Eu não conheço Santos, só ando no GPS. Tocou lá duas mulheres com uma sacola na mão, tal. Coloquei, não conheço Santos, irmão. Iniciei a corrida. Quando eu olho, eu vou chegando no cemitério, irmão. As mulheres falaram assim: ô motorista, se encerrar a corrida agora, tu leva a gente para lá de volta pelo mesmo valor? Quem é Uber sabe que, né? Golaço. Pô, foi, voltou, casadinha, pá. Falei, não, fechou, espero vocês aqui. Mano, parei o carro, botei no pá, desliguei e encostei. Aí vejo as mulheres uma do lado da outra, na porta do cemitério. Aí se puxa o negócio da sacola, coloca assim, e eu vejo o negócio clarear. Eu falei, oxi, o que essa mulher tá fazendo aí? Era acendendo vela, macumba. As duas eram macumbeiras, irmão. Eu fiquei olhando e falei, não perca a minha corrida. Crente já, irmão. Isso pouco antes, né? Falei para o pastor, um pouco antes de eu vir depois assumir esse ato. As mulheres foram lá acender o bagulho lá dela, lá sei lá que peste que era. E eu lá esperando, dentro do carro. Porque se fosse algum crente que eu não vou levar macumbeira. Deixei elas acender a vela delas lá, que elas acreditam, entrou no carro. Pode ir, motorista. Levei de volta, pagou, tudo certo.
Pastor, não ficou pesado o ambiente? Não, irmão. Quem fez a macumba foi ela. Eu só estou falando isso, pastor. Eu não tenho medo disso, irmão. Ai, eu misericórdia. Ai, não fala disso que... Sabe, pastor, que... Irmão, eu sirvo um Deus que não perde batalha. Eu sirvo um Deus que é grande. Eu sirvo um Deus que a Bíblia diz que as águas da terra cabem na palma da sua mão. Eu sirvo um Deus que pode todas as coisas. Eu sirvo um Deus que fez tantas coisas na minha vida. Eu sirvo um Deus que o homem disse que não podia, a mulher falou que não dava certo e Deus fez. Agora eu vou ter medo de macumba? Acende uma vela de 2 metros, irmão. Ah, mas sabe o que é? Quando eu era pequena, a minha mãe me entregou na mão de não sei quem. Pode entregar na mão de quem ela quiser. A Bíblia diz que assim que você está em Cristo, nova criatura você é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. E entrega na mão de quem quiser, irmão. A partir do que você entregou sua vida para Jesus, acabou. Ai, pastor, mas na minha família nenhuma mulher foi feliz. Quantas delas eram crentes? Aí fica você, ai, sabe o que é, pastor? Jogaram uma macumba no meu casamento. É? Aí quando vai ver, um pé de guerra dentro de casa, ninguém se respeita, nunca oram junto. Mas foi uma macumba, né? Irmão, vai embora daqui essa noite, pelo amor de Deus, sabendo que macumba não pega em crente. Pastor, termina Davi, vou terminar agora. Sou eu algum cão para tu vir com pau e pedra contra mim? Vou te matar e vou entregar pro... Sabe o que Davi falou? Tu vem contra mim com espada, escudo e lança. Eu vou contra ti no nome do Senhor. O que você quer dizer com isso, pastor? Para mim encerrar, vou dizer uma coisa para você. Sabe qual que é o seu problema? Você fica olhando para o tamanho de Golias. Quem olha para o tamanho de Golias nunca vai tirar uma pedra, irmão. E você vai olhar, essa pedra derruba aquele cara? Você não lança. Sabe, vai dizer que Davi, ó, diz que a pedra cravou na testa. E a Bíblia vai dizer que para derrubar um cara daquele tamanho, com a armadura que ele estava, o impacto tinha que ser muito grande. Davi conseguiu acertar no único lugar que estava vulnerável em Golias. Se ninguém nunca tinha percebido uma brecha nele, Davi encontrou. Porque Deus sempre encontra uma brecha no inimigo. A Bíblia diz que aquela pedra pega na testa daquele homem. E a Bíblia diz que ele cai para frente. Eu falo de uma forma brincando, só para ficar mais fácil você entender que eu encerro. Eu conheci um pastor, ele pregando, e quando ele pregou essa mensagem, ele falou que quando Davi atirou, que a pedra cravou na testa de Golias, tinha alguém atrás de Golias que fez assim, ó. Ó Golias, ó. Só com um assopro. Não é possível. Eu nunca vou aceitar que você saia de uma quarta-feira profética dessa, dizendo que está difícil para você, que Deus não pode mudar. Aí, pastor, mas é porque a minha situação é muito difícil. Se coloque de pé quem pode, em nome de Jesus. Canaã não é lugar para mente de escravo. Por isso que quando Deus fala para Moisés, ele fala assim, faz eles ir numa missão de reconhecimento. Sabe o que é isso? É uma fala militar, irmão. Isso é uma fala militar. Faz que eles vão numa missão de reconhecimento. Isso é uma fala militar, irmão. Sabe o que Deus está dizendo para nós aqui de uma forma simples, para a gente encerrar e eles cantar, para a gente ir embora? Deus via cada um daquele povo como soldado, irmão. Deus via aquele povo como soldado.
E aquele povo está se vendo como escravo. Sabe por que você não avança? Porque as palavras que estão na sua mente não são a de Deus. É dos homens, é das mulheres, é da tua vida, é da tua infância. E Deus está falando para você, a tua infância, a palavra da tua mãe, a palavra do teu pai, não importa. O que importa? É o que eu falo sobre você. Quando você não colocar de verdade as minhas palavras na tua mente, você sempre vai recuar diante do desafio. E o pior, quer se mostrar forte para os homens, mas não tem capacidade de enfrentar um desafio da terra que é para você. Deus vê você como soldado. Deus vê você como soldado. Por isso que ele falou, manda esse povo numa missão de reconhecimento. É uma fala militar, irmão. Eu não me vejo assim. Então, aí está o problema. Deus vê você como um guerreiro, porque você chegou até aqui. Deus vê você como um guerreiro, porque você teve que abrir mão de coisas para estar aqui. Deus vê você como guerreiro, porque você teve que abrir mão de coisas para o teu casamento estar de pé. Só que quando você vai olhar para você mesmo, você não vê isso. E Deus está falando para você, a partir dessa noite, você vai se ver de uma forma diferente. A partir dessa noite, essa mente de escravo vai cair por terra. Você vai sair daqui dessa noite como um soldado de Deus. Tem gigante, tem gigante. A cidade é fortificada? É fortificada. E o que você faz? Eu estou olhando para o fruto. O fruto. O fruto. Tem a Caleb perto de você, tem a Josué perto de você. Pastor, mas Caleb e Josué é a minoria. É melhor estar com a minoria que acredita do que estar com a multidão incrédula. É melhor estar com poucas pessoas que acreditam na visão que você crê do que estar com a multidão de incrédulo. Não é multidão que vai fazer você vencer. É a palavra de Deus, é a direção de Deus. Sai daqui essa noite e tira de ver uma vez por todas essa mente de escravo. Toda mente cativa nesse momento seja liberta pelo nome de Jesus. Toda mente cativa, todo sentimento de escravo seja repreendido nesse momento no nome de Jesus. Você é livre. Eu sou livre. Você é livre, eu sou livre, nós somos livres. Por quê, pastor? Porque Jesus nos libertou. Eu achei que eu era medroso. Não, você não é medroso. O medo veio porque você deu vazão para essa escravidão que está na tua mente. Já percebeu que para fazer coisa do mundo você não tem medo? Mas de Deus você tem. Por quê? Porque sua mente está cativa. Já percebeu que você tem que fazer você tem força para fazer coisas que não agradam a Deus, mas para Deus você diz que tem medo. Não é medo, é uma mente cativa. Só que essa noite o Senhor vai libertar você. Essa noite o Senhor vai libertar você. Se você viu alguma coisa nessa palavra que falou com você, se você se viu em algum sentimento desse, em alguma ação desse, de um pensamento de uma pessoa que está cativa, repreenda hoje, fale com Deus no seu lugar e saia disso aí. Sai disso aí, não aceite mais isso que está acontecendo na sua vida. Por quê? Porque você é livre. Você é livre. O Egito não é o seu lugar. 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 Louve, 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 louve. Louve. Bem sei eu que tudo pode, nenhum dos teus planos podem se frustrar. A vontade é tua, a minha vida em tuas mãos está. Nenhum dos teus planos podem se frustrar. Nenhum dos teus planos podem se frustrar. Não se frustrarão, não se frustrarão os planos de Deus, ninguém impedirá. Pode o vento soprar,
pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo, filho. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará, pois eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. Não temas, filho meu, não temas. E se teu barco parecer que vai naufragar, está balançando pra lá e pra cá, está causando medo em teu coração, está causando dúvidas, cadê Jesus? Mas olha só quem vem aí, andando sobre as águas, parece que é Jesus. Andando sobre as águas, está dando uma ordem para o vento. Sou eu dono do tempo, sou eu dono daqui, sou eu dono do mar. Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Ninguém pode te ajudar, ninguém pode te levantar, mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo, filho. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará, pois eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. Não temas, filho meu, não temas. E se teu barco parecer que vai naufragar, está balançando pra lá e pra cá, está causando medo em teu coração, está causando dúvidas, cadê Jesus? Mas olha só quem vem aí, andando sobre as águas, parece que é Jesus. Andando sobre as águas, está dando uma ordem para o vento. Sou eu dono do tempo, sou eu dono daqui, sou eu dono do mar. Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Segura aqui pra mim. Presta atenção numa coisa. Sabe que Golias ficava gritando? Golias, dai-me um homem, dai-me um homem, dai-me um homem. Ninguém foi lá. Sabe o que Deus deu para ele? Um menino. Dai-me um homem. Deus mandou um menino. Porque Deus nunca dá para o inimigo aquilo que ele pede. E sempre mostrar para ele: você não é tão grande quanto você pensa. Você quer um homem? Te dou um menino, para mostrar para você que você não é grande da forma que pensa. Agora presta atenção em outra coisa. Quando ele fala para Davi assim: só algum cão para tu vir com pau e pedra, é com uma fala de diminutivo para Davi. Só deixa eu te contar uma coisa. Quando o profeta foi na casa de Davi, Davi não foi lembrado pelo pai. O profeta perguntou: já foi todos? Ele falou: não, tem um. Cadê? Tá, chama. Veio. Ou seja, na cabeça do pai, Davi não tinha capacidade de ser escolhido pelo profeta. Mas teve que chamar porque o profeta falou: tem mais alguém? Ele falou: tem, então traz. Quando Davi chega para levar o pão, porque ele foi levar pão para os irmãos, foi para alimentar os irmãos, o irmão falou para ele assim: eu sei que tu gosta de se aparecer, né? Onde deixou tuas poucas ovelhas? Quando Davi vai diante de Saul, Saul diz para ele assim: você é um menino, ele é experiente em batalha. Em outras palavras, o rei estava falando: não é para você isso. Mas quem tem uma mente livre usa a palavra contrária como pão. Então, quando Golias falou assim: eu sou algum cão para tu vir com pau e pedra, era como Davi falasse assim: já ouvi tanta palavra contrária, nunca me parou.
Tu acha que se o meu pai não acreditava em mim, se meus irmãos não acreditavam em mim, se o rei não acreditava em mim, e eu estou aqui, tu acha que a tua fala vai me fazer parar? Deixa eu te falar uma coisa, para de ficar com essa conversinha. Meu pai falou isso, a minha mãe falou isso, lá no trabalho ninguém me reconhece, ai não sei quem, para com esse negócio. Olha para você e diz assim: Ele me escolheu. Ele me escolheu. Quando você tiver esse pensamento, tudo vai mudar quando você estiver numa batalha. Agora, quando você continuar esperando confirmação da boca de homem, reconhecimento de homem, aceitação de homem, sempre vai ser escravo. Liberta a tua mente essa noite. Tem alguém aqui essa noite que precisa retornar para Jesus? Tem alguém aqui essa noite que está afastado do caminho do Senhor? Tem alguém aqui essa noite que estava no Egito? Vem para cá que nós vamos orar por você. Se tiver alguém que precisa entregar a sua vida para Jesus, vem também. Tá voltando? Precisa de oração? Vem aqui, Haroldo, com ele. Olha para mim aqui. Disse para você pessoalmente, vou falar de novo. Terra prometida é para quem é soldado, para quem levanta a cabeça. Até porque, escutei isso de um pastor hoje, vou replicar o que ele falou. Para tu colher um cacho de uva, tem que olhar para cima. Não é de migalha que a gente tem que viver. Levanta a tua cabeça. Você tem um Deus que cuida de você, um Deus que pega na tua mão, um Deus que quer te ajudar desde que você queira a ajuda dele. Para de olhar para o tamanho do gigante, para de olhar para a terra fortificada, para de olhar para a fortaleza. Olha para um Deus que prometeu. Começa a ouvir a palavra que está da boca de Deus, não da boca dos homens, e você vai vencer. Você vai testemunhar. Nós vamos escutar você falar. Desde quando você levantar a sua cabeça, levanta a sua cabeça, vai ficar tudo bem. Coloca a mão no teu coração, vou orar por você. Pai, teu filho está aqui. Ele entendeu que para ele acessar a terra prometida, ele vai ter que levantar a cabeça, ele vai ter que tirar o pensamento de prisioneiro, de escravo. E nessa noite eu quero te fazer um pedido. Entra na mente dele, no coração dele. Troca esse negócio, troca essa mente. Dá uma mente nele de uma pessoa livre, de uma pessoa que vai vencer, uma pessoa que não para, uma pessoa que não desiste, que vai até o final, porque o Senhor falou. Ele não quer o Egito, ele quer a terra prometida. Ajuda o teu filho, ser com ele. Assim eu te oro em nome de Jesus. E você que crê, diz amém e aplauda o Senhor. Levante sua mão para o alto.